Paz, irmãos, né? Nossa lição agora já do dia 8 de agosto. Hoje vamos estudar o capítulo 19, a graça de Deus, né? Tudo nós temos falado, estudando aí, né? Os atributos de Deus, né? Não tem nenhum mais ou menos que o outro. Mas a graça de Deus, né? É a graça de Deus. Irmã Suzana está conosco hoje para nos auxiliar. A graça e a paz, pastor Edelson. A graça e a paz a todos. Muito bem, né? Então, falar sobre a graça de Deus vai nos levar diretamente, né? Falar da nossa salvação, né? Eu trouxe o texto hoje, Efésios, capítulo 2, verso 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, né? Quando eu vi que era aí a lição minha, né, sobre a graça, eu já lembrei logo desse texto, né? Desse Né? versículo que fala exatamente o que nós precisamos, o que nós vivenciamos a graça de Deus, né? A salvação, e conta que é único e exclusivamente um dom de Deus que é dado por nós, a sua graça, a sua salvação, mediante a fé, não vem de nós para que ninguém vai se gloriar, ninguém vai achar que merece a salvação. Então é a graça de Deus. Sabemos, né, que a graça ela não é de graça e não foi barata, né? Custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e não é de graça porque foi a vida de Jesus ali por nós. É a graça de Deus sobre nós. Como o senhor bem falou, pastor, esse versículo ele derruba por terra qualquer, né, pensamento do homem em relação a isso. Então, aqui nesse texto de Paulo, nós vemos o mover-se de Deus a, né, criatura perdida. Então, não é um movimento, vamos dizer assim, ascendente do homem para Deus, mas é um movimento de Deus para o homem. Ele, né, que é, vamos dizer, todo o... A palavra me fugiu agora, pastor, mas é Deus que opera tudo em todo a favor da sua criatura perdida. Não, aí é mediante a graça de Deus. Cada vez que eu leio, cada vez que eu penso nisso, a gente fica mais voltado, assim. É lógico que somos falhos, daqui a pouco a gente acaba cometendo E atos como? que contraria tudo isso, mas o fato da gente crer nisso não vai mudar. E na para frente na lição a gente vai ver que nenhuma atitude, aqui nesse versículo já fala que nem, nada vem de nós, né? Vem de Nada. Deus, né? Então isso é maravilhoso, porque se viesse, fosse pertencesse a nós a salvação, seria Oh, complicado. Aí seria, realmente aí estaria a complicado. palavra seria desesperador. Né, estaríamos perdidos, literalmente perdidos. Mas muito bem, né? Então, o primeiro ponto, na página 191, diz o seguinte: a graça é a boa vontade de Deus que o inclina a conceder benefícios imerecidos, né? Então, ou seja, a graça é o favor imerecido de Deus, os benefícios Sim. imerecidos. Até nesse ponto aí, já deixa bem claro, são imerecidos, ou seja, nenhum homem, ninguém, né, nenhum bonito neste mundo merece a graça de Deus, a boa vontade, a salvação de Deus. Isso aí já, a lógica, muita gente vai achar que é muito importante, tem crédito com Deus, tudo isso, mas não, né? Isso aí já derruba qualquer pretensão humana Sim. de achar que merece ser salvo. É um princípio autoexistente e inerente à natureza divina, ou seja, existe, né, ela autoexiste e é inerente, faz parte da natureza de Deus, que a nós aparece como uma propensão automotivada de compadecer-se, agora vem a parte aqui só da bagaceira, né? A compadecer-se do desgraçado, poupar o culpado, dar boas-vindas ao pária. Pária lá, para quem não sabe, se fosse na Índia, seria aquela casta que nunca, né, a mais baixa de todas, Sim. né? Insignificante mesmo. Insignificante, a das castas a menor de todas, né? E aqui para nós, né, é o excluído, né, aquele que não tem nenhum valor, realmente é o que não presta. E derramar a favor ao que antes estava sob desaprovação. Ou seja, então essa graça de Deus, ela que pertence a Deus, ela vem, né, derramar a favor que eu antes estava sob desaprovação. Ou seja,
todos nós, todo ser humano estava, né, ou ainda está sob desaprovação. E se não for a graça de Deus, né, a sua infinita graça sobre nós, nós estaríamos realmente condenados, eternamente condenados. Ou seja, já estávamos, né? Ou tem muitos que estão nessa condição ainda, que pode ser mudada por Deus aqui ainda, né? Mas vamos ver também, né, que já resolvido isso já bem antes. Mas o que nós devemos saber, estar em mente sempre, nós éramos desaprovados, né? De todos os seres, éramos os mais indignos de estar na presença de Deus. Mas, pela sua graça, né, nós estamos de volta a Deus. Para englobar toda a criatura humana, é interessante que o apóstolo Paulo ele usa os termos judeus e gentios, né? Ou seja, todos. Né? Todos estavam nessa condição de desaprovação. Mas para compreendermos, vamos dizer assim, o valor, ou pelo menos iniciar essa caminhada, para compreender o valor da graça, a primeira coisa tem que ser o homem, né, o ímpio ou o injusto, reconhecer a sua condição, né, a depravação moral do ser humano. Porque somente quando nós chegamos nesse ponto de reconhecer a nossa depravação moral, é que, vamos dizer assim, é que o desespero do indivíduo leva-o a olhar para cima, a olhar para a graça de Deus, e então ele vai entender por que ela é imerecida, né? Ele vai compreender o valor, como diz a Bíblia, diz, né, indizível graça, né? É aí que nós vamos compreender toda essa obra maravilhosa, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus na vida do pecador. E até como você estava falando, Suzana, do homem reconhecer, mas até nisso, né, se não for a ação do Espírito Santo, ele jamais vai reconhecer. Em tudo, né, pastor? Então, em tudo. Toda a ação, né, como você disse lá também, de cima para baixo. Tudo vem de Deus. Não, hoje acordei e compreendi tudo. Não, engano. Eu acordei um bom homem hoje, né? Não, abriu minha mente hoje, deu insight, né? Como o pastor João gosta de falar. Mas isso tudo vem, toda essa compreensão vem parte de Deus. O Espírito Santo que dá essa compreensão. Né? E é glorioso a gente saber disso, né? Eu falo de mim quando eu não entendia o que era salvação, medo da morte, tudo isso. Mas depois que o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que eu pude compreender as poucas coisas que eu ainda compreendo da grandeza, dos mistérios de Deus, da graça de Deus, é quando o Espírito Santo realmente me convenceu, me chamou, me aclareou as minhas ideias para compreender tudo isso, né? E é maravilhoso saber disso, porque se dependesse de mim, a minha vontade é completamente fora da vontade de Deus. É impossível, né, o morto espiritualmente avançar em direção a Deus ou a conhecer Deus ou qualquer coisa relacionada ao Evangelho. Realmente, pastor, tudo é pela graça de Deus. Muito bem, né? O ponto 2 da página 192, a graça vem das profundezas do coração de Deus, do impressionante e incompreensível abismo de seu santo ser. Mas o canal pelo qual ela alcança os homens é Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Esse aí, todos, né, na grandeza que ele escreve. Fechou, né? Quando eu estava lendo, assim, para escolher esse ponto aí, eu fiquei assim, às vezes a gente até já sabe disso, para quem já é salvo, já tem a graça, mas com as palavras, né? Muitas vezes a gente não consegue conceituar, expressar aquilo que nós já sentimos, aquilo que nós sabemos. Mas todos, né, pega as palavras certas, coloca, né, de maneira assim que parece assim. Fica parecendo poesia. Poesia, quando você lê assim, não, mas isso aí é a vida inteira, assim, a vida inteira que Jesus Cristo me despertou, me chamou, né? O Espírito Santo me aclarou as ideias. Parece que eu já sabia disso, mas às vezes a gente não consegue formular com essas palavras tão poéticas e verdadeiras e ao mesmo tempo tão profundas que a gente acaba vendo, né? Mas se resume a Jesus Cristo. Né? A graça vem das profundezas do coração de Deus, algo que nós, né, nem, né, muito distante, é incompreensível para nós neste tempo, né? Na eternidade lá junto com Deus, né?
Eu ainda continuo acreditando, né? Não quero que ninguém precise me acompanhar nesse pensamento, mas eu continuo acreditando que lá nós vamos descobrir ainda coisas assim, como diria Paulo, coisas inefáveis, Oh. né? Das quais eu sempre gostaria de falar. E nós estamos aqui ainda preocupados com Limitados coisinhas, aqui, com né? coisinhas que passageiras, tão pequenas, né? Esse abismo do seu santo ser, né? Há um verdadeiro abismo, literalmente, entre o santo ser de Deus e a nossa insignificância. Mas, né, graças a Deus que ele nos permite saber que é em Jesus Cristo, né? E que o canal que nos alcança, alcança a todos os homens, né? É Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Ou seja, ali na cruz, Jesus Cristo pagou os nossos pecados, né? Aí na sua ressurreição, né, ele venceu a morte e nos dá a vida eterna. Ou seja, é a infinita graça de Deus. Aleluia. O senhor me fez lembrar de um texto que eu li, de John Stott, que ele fala da pessoa e obra de Cristo. Aí eu achei muito interessante, inclusive eu lembrei do senhor, pastor Adelson, que ele fala assim, para a gente compreender um pouco, né, não é nem tudo, igual o senhor falou, compreender um Não vamos dar pouco, conta né, de compreender. da maravilhosa graça. Aí ele fala assim, a obra de Cristo na cruz, né, a justificação, muitos definem ela como simplesmente o perdão dos pecados. Aí ele vai ali, né, construindo o texto e ele fala assim, legalmente falando, se a justificação fosse só o perdão de pecados, aí, pastora Adelson, o senhor entra agora num tribunal, o juiz, ele inocenta o culpado, certo? Aí, quais seriam as palavras desse juiz para o culpado? Você absolvido, né? Seus crimes, né? São inimputáveis, né? Como diz a lei. Ou seja, né, pode ir, você é inocente, né? Está liberado. Aí ele continua e fala maravilhosamente assim, a justificação é mais do que o perdão de pecados, porque é Deus falando através do seu Filho amado Jesus, pode vir. Não pode ir, mas pode vir. Não há mais barreiras para a comunhão comigo, não há mais obstáculo, porque toda a justiça foi feita no meu Filho na cruz, e olho para você hoje como justificado. E eu li aquilo, pastor, e aquilo causou não sei, uma alegria, um júbilo no coração, e falar assim, gente, simples palavras, pode ir e pode vir. Faz uma diferença na vida do cristão quando nós estamos aprendendo mais sobre esse Deus maravilhoso, esse Deus gracioso. Estamos ali engatinhando, né, no conceito da graça. Mas um pouquinho que o Espírito Santo ilumina no nosso coração já causa tamanha alegria. Imagina quando estivermos no céu, pastora Deus, como o senhor falou, que nós vamos ali ver, ouvir coisas inefáveis sobre esse maravilhoso Deus e sobre seu Filho amado Jesus. Desfrutar da presença de Deus, né? Porque aqui, às vezes, quando nós conseguimos experimentar a presença de Deus, eu costumo falar nos momentos de orações, nos cultos, né? Falar para Deus, né? Nem falar com Deus, falar para Deus, ou falar ao vento, as palavras, né? Algumas orações nossas, palavras soltas ao vento, faz o menor sentido, né? Coisas assim, da boca para fora. Agora, ouvir Deus, você sentir Deus, estar na presença de Deus, quando toda a sua volta não tem o menor valor, mas o que importa realmente é Deus, não é? Dá diferença. E é para quem dá conta de experimentar isso, ou já experimentou pelo menos uma vez, sabe o que eu estou falando. Agora imagina nós constantemente, eternamente, o tempo todo ali na presença de Deus. Desfrutando não só aqui de uma minúscula, assim, não que Deus não esteja aqui na totalidade, vamos me compreender que é da minha parte, eu dar conta de perceber isso. Mas lá não vai ter como, lá é a totalidade de Deus, a minha totalidade, porque lá eu estarei glorificado, não vou estar aqui preocupado que eu tenho que fazer amanhã, que eu tenho que fazer daqui a pouco, coisas que nunca vai acontecer e eu fico perdendo tempo pensando na hora que eu deveria estar glorificando a Deus. Ou seja, eu já tenho uns 2 anos que eu venho falando isso. Nós não valorizamos mais minimamente a graça de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Infelizmente é verdade. Nós valorizamos tanta coisa, tanta besteira neste mundo, Às vezes, um mero pedacinho de doce, nós damos mais valor.
do que em Deus. Eu só falei um doce, mas cada um coloca o que quiser aí, e é isso. Nós deveríamos parar e olhar e estar todo dia jubilosos pela graça de Deus. Infelizmente, não é assim. O ponto 3, na página 193. Deus sempre será Ele mesmo, e a graça é um atributo de seu santo ser. Ele é capaz de ocultar sua graça tanto quanto o sol é capaz de ocultar seu brilho. Homens podem fugir da luz do sol nas escuras e bolorentas cavernas da terra, mas não podem apagá-lo. Igualmente, o ser humano pode desprezar a graça de Deus, mas não pode eliminá-lo. Falando, acima de tudo, Tozer é um poeta, né? Escreve assim de uma maneira tão brilhante como escreveu, né? Independente se eu creio, se eu não creio, se eu concordo, se eu discordo, né? Ele costuma brincar com corda ou sem corda, né? Deus, ele faz parte dele, esse atributo da graça, e ele derrama sua graça a quem ele escolhe, né? Eu querendo ou não, posso espernear o tanto que for, posso ir, né? Posso vir, posso achar que eu tô no controle, mas não, aqueles a quem Deus escolheu derramaram sua graça, né? No seu tempo, na sua hora, do jeito de Deus, ele vai alcançar, né? Eu achei interessante isso, né? As pessoas não querem ver a luz do sol, pode esconder lá dentro da caverna. Né? Eu mesmo já, numa serra que tem lá perto da casa do meu pai, lá na roça, já tipo assim umas 4 horas da tarde, lá no meio de uns buracos, lá estava escuro, 4 horas da tarde. Se quisesse entrar mais para dentro dos buracos lá, mais cedo, você esconde da luz do sol. Né? Mas o sol continua lá. Exatamente. Não é porque eu estava num lugar escuro, longe, né? Estava na sombra, que ele não existe. Assim é a graça de Deus. Muita gente quer ocultar, quer desprezar a graça de Deus, mas não consegue eliminar. Né? Pode escarnecer, ou tentar escarnecer, né? Que ninguém escarnece de Deus. Pode tentar zombar de Deus, mas ninguém consegue zombar de Deus. Mas a graça de Deus, né, vai ser alcançada. Né? Vamos citar um exemplo aí, né? Talvez dos maiores exemplos é o próprio Paulo, né? Desdenhava da graça de Deus, né? Fazia e tal, e acontecia, era o cara, né? Deus vai lá, derruba ele, literalmente derruba ele do cavalo, literalmente. Né? Chama ele aqui agora, assim, eu vou te mostrar o que é a minha graça, ao ponto que lá na frente ele vai falar, somente a tua graça me basta. Ou seja, do conhecimento dele, né? Considerado talvez dos homens mais inteligentes da sua época, ele sabia tudo, e bonito, rico, né? Cidadão judeu, grego, romano, podia ir onde ele quisesse, né? Aí depois eu ponto, não, eu vou, minha alegria é padecer em Jesus Cristo. Isso é a graça de Deus. E ele ainda fala mais na frente em uma das suas cartas, né? Sou o que sou pela graça de Deus. Pastor, é interessante o senhor falando, né, de esconder e tal. Alguns estudiosos chamam esse atributo de a soberana graça de Deus. Aí como o senhor colocou, né? Deus, na sua soberania, ele agracia aqueles a quem ele elegeu, né? E eu só posso pensar assim, quão felizes, quão bem-aventurados, como diz a Bíblia, né? São esses a quem Deus soberanamente quis manifestar a sua graça na vida desses. E, infelizmente, aqueles que não compreendem ou não valorizam essa graça, pode ser por ignorância ou outros motivos, só tem a perder. Porque quanto mais nós caminhamos, né, buscando conhecer do nosso Deus, os seus atributos, a sua graça, a sua misericórdia, mais bem-aventurados somos, mais conformados no sentido a imagem do seu filho nós vamos sendo ali, vamos aprendendo a ser dependentes da graça de Deus. E aí nós vamos mortificando a nossa carne, nós vamos compreendendo ali que não é por obras, porque eu creio que o maior conflito do apóstolo Paulo, né, antes da conversão era esse. Como assim esses indivíduos que buscam esse caminho, né, não cumprem a lei, não fazem as obras da lei, querem ser justificados? E quando ele literalmente caiu aos pés do Senhor Jesus, e ele foi compreendendo ali na sua caminhada, na sua jornada, a maravilhosa graça de Deus manifestada em Cristo. Então, jamais, ela é eterna, né? A graça de Deus é eterna, é ilimitada, jamais poderá ser, igual o senhor falou, os homens podem tentar se esconder delas nos seus pecados,
né, nas suas iniquidades, mas ela será sempre manifestada através da cruz de Cristo. Cada vez que a gente pensa assim, é glorioso, né? As pessoas, né, se fosse por tantas pessoas assim, mais capacitadas do que outras, né, fazem com conhecimentos seculares, né, pessoas aí graduadas, pós-graduadas, com mestrado, com doutorado, tudo, você olha assim, pessoas que frequentam igrejas com toda essa bagagem de conhecimento adquirido, e no entanto, né, a graça ainda não alcançou de tal forma. Ao mesmo tempo, você olha uma pessoa tão simples, né, que não sabe nem falar o português correto, da sua dificuldade, e Deus derramou a sua graça, foi alcançado pela graça de Deus, e ele vive tranquilo, né, assim, a gente vê nela a graça de Deus, né? Então é algo realmente que nós não conseguimos explicar, né? Só sabemos que é pela graça de Deus, sim, que ele que alcançou, mas a sua totalidade ainda não conseguimos, né? Não damos conta de compreender o porquê de tudo isso. É lógico, dentro da vivência de cada um, ainda continua que cada um tem a sua, assim, quanto à salvação, zero. Mas quanto ao relacionamento com Deus, ainda temos uma parcela, né, talvez uma parcela grande de culpa, né, de a pessoa que já foi revelado ela essa graça, tem essa compreensão e ainda fica brincando com Deus, né? Aí tem essa responsabilidade, ainda acredito nisso. Agora, quando é salvação, é lógico, né, independe de tudo isso. Mas é a graça de Deus sobre nós. Mas a esses a gente pode até parafrasear o texto, né? E Deus disciplina aqueles a quem Ele agraciou. A Bíblia diz a quem ama, a quem Ele agraciou. Isso. Muito bem, né? Ponto 4, na página 194. A graça, de fato, veio por meio de Cristo, mas não aguardou o seu nascimento na manjedoura ou sua morte na cruz, antes de tornar-se operante. Cristo é o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, o primeiro homem da história humana a ter sua comunhão com Deus restaurada o fez por meio de Jesus Cristo. Ou seja, né, a gente vai lá, volta, aí a demonstração, né, de toda a soberania de Deus, da graça de Deus, está em Jesus Cristo, né? Antes da fundação do mundo, antes da existência do mundo, Deus, né, na sua eternidade, já tinha, Jesus Cristo já havia sido crucificado para a restauração do homem. Aí eu fico pensando, né, às vezes quando a gente para tentar compreender isso, dá um nó na cabeça da gente. Mas como assim, né? No pouquinho que a gente consegue compreender, que Deus permite, que a gente compreende, às vezes a gente deveria, por falha, agora por negligência, nossa, a gente não conhece um pouco mais, mas é um mistério realmente seria como Paulo diz, né, para os ímpios é loucura, não realmente. Como não assim, né? Como assim que antes de existir já teria acontecido tudo isso? Jesus Cristo já havia, né, sido crucificado eternamente para ser esse canal de graça até nós, né? É algo tremendo, né? Não esperou Jesus Cristo nascer na manjedoura, não esperou ele ali ser morto na cruz. Então, ou seja, né, da eternidade à eternidade, Jesus Cristo é a graça de Deus. Foi interessante um livro que eu li a gente fala J. Parker, mas no português, J.I. Parker. E ele deu uma explicação interessante sobre esse texto de Paulo, né? Aí ele fala assim, como compreender, né, ali antes da fundação do mundo, Cristo crucificado. Aí ele fala da importância, e eu achei interessante porque lembrei, né, de nós, a sala de adultos e tal, a importância de estudar os atributos de Deus, compreender o que nos é permitido sobre os atributos dele. Porque aí você vai entender que o Deus eterno, na sua eternidade, já tinha proposto, né, o propósito eterno de Deus, né, a crucificação do seu filho. Então, Deus não foi surpreendido. Lembra quando nós estudamos sobre a onisciência de Deus? Deus não foi surpreendido pela queda do homem. Né? Deus ali, ele não formulou aquilo ali, vamos dizer assim, deu errado aqui, vamos fazer aquilo. Não. Igual o GPS, novo cálculo de rota. Isso, né? Calcular a nova rota. Não. Deus, na sua soberana, né,
santidade, amor, graça, infinitude, Sabedoria. tudo isso, sabedoria, tudo isso, ele no seu propósito eterno, ele já tinha crucificado o seu filho. E é interessante que aí o texto fala assim, né? O primeiro homem da história humana a ter comunhão com Deus, restaurado, o fez por meio de Cristo Jesus. Aí ele usou um exemplo, e eu achei interessante, porque está de acordo com a minha profissão. O senhor também vai compreender. Ele falou assim, como assim estes homens, né, no Antigo Testamento, foram justificados pela obra de Cristo? Sendo que Cristo ele foi manifestado na plenitude dos tempos. Aí ele usou o exemplo assim, o senhor já recebeu alguma dívida por um cheque pré-datado? O senhor já recebeu alguma vez? Alguém? Já? E o senhor confiou que iria receber aquele cheque, que naquela data ele seria depositado e pago? Sim, né? Porque senão não tem como pegar, né? Se não acreditar. Então, aí ele usou esse exemplo. Ele falou assim, Cristo recebeu, né, a dívida desses pecadores lá do Antigo Testamento como se fosse por um cheque pré-datado em Cristo Jesus. Então, eles foram perdoados lá no Antigo Testamento pela manifestação de Cristo na plenitude dos tempos. E foi assim, eu achei interessante demais a forma que ele colocou, e eu falei, gente, pareceu tão fácil, né, a forma e tal. Mas isso é só uma analogia simples da maravilhosa e da eficácia e grandiosa obra de Cristo na cruz, né, que perdoa os pecados no passado, presente, futuro. Até porque, às vezes, a grande discussão que tinha da Bíblia era a salvação na lei, na graça, mas aí as pessoas esquecem que, né, a lei foi dada através de Moisés, mas antes de Moisés teve um bom período, né? Não é? É lógico que Moisés escreveu boa parte, né, e onde começou a discutir mais as coisas, mas e as pessoas que viveram antes de Moisés? Não é? Né? Eu vejo quando eu penso nisso, né? Então, definitivamente é na graça de Deus. E mesmo durante o período de Moisés, tudo, o próprio Moisés foi pela graça, né? Não tem nada de lei para cumprir, Davi, né? E todo mundo foi exclusivamente a graça de Deus sobre ele. Davi era o último da casa dele, né? Se fosse a graça de Deus sobre ele, né, ele não teria sido, né, José, né? Não fosse a graça de Deus estar sobre ele, ele era o mais novo. Tudo Deus trabalha de motivo na graça e os mais improváveis. Não é? Né? Onde está mais improvável de acontecer, onde entra a graça de Deus. E chega até nós, né? Tem muitos aí, são os mais improváveis, né? Esse aí, a pessoa não tem a mínima chance. De repente, você vê a pessoa o que mais, né, se agrada e agrada a Deus. Outros, não, esse aí é o cara, né? Nasceu dentro da igreja e tal, de repente desanda tudo. Não, e segundo os estudiosos, um dos livros mais antigos da Bíblia é o livro de Jó. E Jó exclama assim, e o meu Redentor vive, não é? E será levantado sobre a terra. Olha o Espírito Santo falando através, né, do servo de Deus aí, para mostrar que a graça de Deus era operada lá no Antigo Testamento através do seu Filho amado Jesus. Então, né, não tem... se tratando de Deus, né? Uma coisa que ele está completamente fora do tempo, esse tempo não é? nosso, né? Esse cronos preso a datas marcadas a tempos aí, né? A graça dele opera de eternidade a eternidade. E o ponto 5, na página 195, é o que nós vamos falar sobre a graça agora, né? Devemos também ter em mente que a graça de Deus é eterna e infinita. Tal como não teve início, não pode ter fim. E sendo o atributo de Deus, é tão ilimitada quanto infinita. Ou seja, né, não tem começo, não tem fim, não tem como mensurá-la, ela não vai acabar, é ilimitada. Tanto de graça que Deus, digamos no popular, derramar, ainda tem mais ainda, né? Aleluia! Não se esgota. Né? E é isso, quando a gente estuda os atributos de Deus, né, os outros, e agora estudamos a graça, é que nos conforta, é que nos dá essa certeza que é por Deus, em Jesus Cristo, a sua graça, né, sua eterna, sua infinita, sua ilimitada graça sobre nós, né? É isso que nos deixa cheio de esperança, cheio dessa certeza, né, de que iremos realmente morar eternamente com Deus, né? Porque se fosse, não, tem uma medida aqui por um tempo, né? Eu costumava lembrar da minha avó, né, mãe do meu pai.
tinha um, né, não pode falar nome, né, quando é assim, tinha um cidadão, um vizinho nosso lá, a minha avó, fulano de tal, quando Deus estava repartindo vergonha, ele não entrou na fila, ou quando ele foi para a fila já tinha acabado, né? Ela tinha compreensão totalmente errada, né? Porque se Deus fosse distribuir vergonha, o que Deus o que tem em Deus é ilimitado, né? Então eu fiquei pensando, eu lembrei disso hoje, né? E, nossa, minha avó soubesse desse negócio de graça, ela ia falar que não tinha, talvez ia faltar, né? Nós já estivesse na fila, né? Mas a graça de Deus, a quem Ele vai destinar, ela não tem fim, ela não tem quantidade, não vai se acabar, não vai ter, né? Não tem como mensurar a graça de Deus. E o autor ele coloca de uma forma interessante, porque primeiro que essa questão de querer limitar tudo é coisa do homem, né? Então, o homem gosta disso, não né? é? Gosta de estar no controle. Né? Pondo medidas em tudo, isso. Aí ele fala assim, né, que o homem, na sua iniquidade, ele pecou e peca muito. Mas aí o apóstolo Paulo fala, aonde, né, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é ilimitada, né? Não tem medida, ela é eterna. Não podemos dizer que no Antigo Testamento não havia graça, porque ela é eterna. Né? A gente aprendeu nesse livro que o autor coloca assim, que Deus ele não deixa de usar, vamos dizer assim, manifestar um atributo seu em detrimento do outro. Não é? Então, Deus, ele é seus atributos, é o ser dele. Então, é um Deus gracioso, assim como é um Deus santo. Aí o autor ainda coloca assim, que somente pela graça de Deus é que os santos do Antigo Testamento foram capazes de andar na presença de Deus. Não foi pelo cumprimento da lei, porque ninguém era capaz de cumprir. Sempre tropeçava em alguma coisa ou outra. Né? Então, é a graça de Deus que manteve esses santos. Quando nós olhamos a galeria da fé em Hebreus 11, ali, né, uma lista boa ali dos santos, a graça de Deus manifestada na vida daqueles homens, daquelas mulheres, é que permitiu, né, que eles andassem com Deus, caminhassem e fizessem boas obras. E Deus, né, na sua plenitude, né, ele é completo em tudo. Então, ou seja, em todas as suas ações, ele está todos os seus atributos operando tudo ao mesmo tempo. Né? O homem, né, que coloca um mais em evidência em determinado tempo, outro coloca depois em outra época, mas não é por causa de Deus. Eu costumo falar isso sempre, é por causa do homem. Verdade. Talvez Deus permite isso para, digamos, facilitar um pouco o entendimento, a compreensão nossa que somos frágeis, somos ilimitados, somos limitados, né, temos essa dificuldade. Mas Deus, ele opera de igual forma, simultâneo, com todos os seus atributos, tudo ao mesmo tempo. Né? Nós é que precisamos, às vezes, colocar, não, agora eu vou evidenciar a graça. Não, depois agora eu vou evidenciar a onipotência de Deus, né? Assim, para tentar, nessa nossa insignificância, tentar simplificar um pouco as coisas. E Deus permite isso justamente porque Ele sabe, conhece muito mais do que nós precisamos disso para dar conta de prosseguir. Se nós fossemos tentar viver os atributos de Deus como eles realmente são, todos simultâneos, todos ao mesmo tempo, aí ficaria mais difícil ainda do que já é para nós compreendermos. É uma forma didática, né, pastor? Isso, de caminharmos e entendermos. Deus permite que nós, lógico, teologicamente estaria errado, né, mas Ele permite que assim, para que nós possamos, né, dentro da nossa condição limitada, de compreender um pouquinho mais de Deus a cada dia. Não é? Jay Parker, ele fala assim, ó, que a forma de nós, vamos dizer assim, tirar um pouco o peso da lei, não deturpar a lei, porque a lei, né, ali a gente sabe que a lei vem, inclusive Tozer fala, né, que a lei veio do coração de Deus, desde antes, não foi a partir de Moisés, foi Deus que deu a lei ali de forma que pudesse, forma didática, colocar ali para o homem. Mas que a lei foi para demonstrar o quão dependentes nós somos da graça de Deus. Porque somos imperfeitos, não seremos capazes de cumprir a lei.
Mas Cristo Jesus se manifestou na plenitude dos tempos, cumpriu toda a lei, né? Pagou a nossa dívida e hoje nós somos agraciados pela pessoa e obra de Cristo. Então é isso, né? Nosso estudo de hoje sobre a graça, e fica bem claro, né? É a graça, a maravilhosa graça de Deus que nos alcança. Deus permitiu que ela fosse demonstrada de forma literal, física, por causa nossa, da nossa incompreensão, da nossa dificuldade de compreender Deus. Aí Deus permitiu que o seu Filho amado viesse a esse mundo, nascesse como homem, padecesse ali, morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse, fosse visto, ressurreto no nosso meio, e alguns, né, privilegiados puderam ver ele subindo de volta ao céu, na sua, né, majestade, para que pudesse demonstrar tudo isso, a graça de Deus. Não né? Se a lei foi usada como uma psicologia reversa, né, para mostrar, né, que nós somos falhos, mas Deus permitiu, literalmente, de forma física, nós presenciássemos a sua graça. Né? Então, que você possa ter um bom proveito dessa lição, né, que você leia o livro, assista o vídeo e marque lá o seu sim, e que a graça de Deus seja sobre você todos os dias. Isso. E lembrando, inclusive voltando no textual, pastor, que o senhor colocou, né, que a graça origina em Deus, né, a base é Cristo e sua obra, e o meio onde ela é operalizada é a fé. Né? Tudo provém de Deus. Aleluia. Então, graça e paz, irmãos. Fique com Deus. A graça e a paz, pastora Delson.